Hoje, mercadão do Chelsea, cara. A gente vai falar de muitas novidades de mercado relacionadas ao Chelsea, várias notícias, junto de rumores também, né? Que a gente não sabe se é ou não é, enfim. A gente vai falar um pouco sobre Cucurella no Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Será que é verdade, cara? A gente vai falar sobre a venda de João Félix para o Al Nassr também. A gente vai falar um pouco sobre o empréstimo de Kendry Páez, uma peça muito importante para o futuro do clube. A vinda do goleiro Donnarumma para o Chelsea, será que é uma boa escolha? Será que vai acontecer? Será que é possível? A gente vai entender hoje. Garnacho um pouco mais barato e possível de ser contratado. Será que é uma boa escolha também? A gente vai tentar entender aqui no vídeo de hoje, cara. E também tem a possível saída de Nicolas Jackson e a atualização no caso dos holandeses Xavi Simons e Joel Rato. Pelo que tudo indica, Rato já está contratado no momento atual e falta muito pouco para Simons também ser contratado. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui hoje e muito mais. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, vamos começar falando um pouquinho aqui nesse mercadão sobre o projeto esportivo do Chelsea em primeiro lugar. Eu acho que é importante falar. Muita gente não tá se atentando a um detalhe muito importante desse projeto, né? Que é a questão da idade, cara. Assim, eu vou voltar a explicar isso aqui. Por que o Chelsea ele contrata baseado em idade na maior parte do tempo, cara? Eu diria que é pra manter o valor de mercado do jogador, ok? O objetivo não é ganhar dinheiro com o jogador necessariamente, é não perder dinheiro também. É por isso que o Chelsea, em vez de ir atrás de um alvo que talvez seja mais velho e mais pronto, e que teoricamente é a melhor escolha, né? Porque é um cara, pô, tá certinho ali, já tá no momento melhor da carreira, é melhor dar uma pedrada nesse cara. O Chelsea, ele vai atrás de um jovem que tem potencial, porque esse cara não desvaloriza. E você quer ver um exemplo bom? Olha pra Nicolas Jackson. Você acha que ele vai sair mais barato ou mais caro do que o que foi comprado? Agora também olhe pro caso de Noni Madueke. Você imaginava que ele ia sair desse valor? Provavelmente você não imaginava, mas eu falei aqui 1 zilhão de vezes que esse era o valor de mercado dele, cara. E um monte de gente veio questionar isso, fala, não, esse cara não vale nem 30. Tipo assim, sua opinião não necessariamente quer dizer que é uma verdade, sabe? Você tem uma opinião e não é um fato. O que dá pra notar é que o mercado olhava pra esse tipo de jogador de um jeito que, por exemplo, as pessoas que estavam acompanhando o clube não olham. Pessoas talvez odiando um pouco o jogador pela má fase, eu entendo os maus momentos, o cara perdendo gol na cara e tudo mais, essa raiva toda que alguns torcedores têm, mas às vezes não é lógico, ok? O mercado olha de outro jeito, e é por isso que o Chelsea ele contrata baseado na idade. Por isso que alguns nomes que às vezes não são tão interessantes, e claramente você vê, pô, esse cara é problemático, ele não vem pra ser titular, não vem pra ser solução, ele não vem pra ser nada, mas eles já estão investindo no cara por causa da idade. Se contrata um cara de 17, 16 anos, cara, ele tem um futuro inteiro pela frente, e se hoje ele já for interessante, imagina o que ele pode ser lá na frente, sabe? Esse é o objetivo. Por isso que tem esse foco todo no salário e também no valor da contratação, né? Sempre pensando no futuro. Enfim, cara, vai ter um vídeo separado sobre o projeto esportivo do Chelsea, onde eu vou conversar mais a fundo e vou me aprofundar realmente nele, tentar explicar alguns detalhes importantes. Mas agora vamos seguir aqui em frente, cara. O primeiro caso que eu quero conversar é o caso de Kendry Páez e Mike Panders, ambos emprestados para o Estrasburgo. Cara, isso desce o nível do Estrasburgo, pra ser bastante sincero. Porque o goleiro anterior que tava no Estrasburgo era melhor. E algumas peças também que estavam ali anteriormente no Estrasburgo acabaram sendo vendidas ou vieram pro Chelsea. Então o Estrasburgo acaba descendo de nível com isso aqui. Panders ainda vai ter todo um caminho pra seguir, apesar de ter muito talento, e ele vai aprender com o passar do tempo. Nem sei se ele vai ser o goleiro número 1 por enquanto, ok? Kendry Páez eu já espero titularidade, ok? Eu acho que ele tem nível pra ser titular na Ligue 1 ali dentro do Estrasburgo. Agora, eu não sei como vai ser o futuro dele, cara. Vejo muita gente criticando questões disciplinares do jogador, ok? Que ele não é muito disciplinado, que ele tem problema em lidar com algumas figuras. Tem muito jogador que é assim, e aí eu já não tenho como falar, eu não acompanho ele no dia a dia, eu não tô morando com ele pra saber o que ele faz da vida dele, mas pode ser que seja uma coisa que atrapalhe ou atrase o desenvolvimento, né? Tem jogador que se desenvolve mais rápido exatamente por ter uma cabeça boa ali no início da carreira, cara. Então eu espero que o Estrasburgo dê solidez à Páez, né? Que ele consiga se tornar um jogador sólido pra gente usar no futuro e consiga também fazer com que Panders ganhe essa primeira experiência ali. Quem sabe daqui a um ano ele ser titular, se ele conseguir ali manter o nível. Vai ser difícil. Pode acreditar que vai ser difícil. Apesar dele ter talento não é tudo. Vai ser o desafio dele agora, né? Espero que ele consiga. Aí a gente tem o caso de Garnacho por 30 milhões de libras, né? Tem vários valores aí flutuando. Dizem que o Manchester quer 55, o Chelsea quer pagar 40. Aí uma fonte diz que o Chelsea quer por 30. Enfim, tá uma loucura isso aí. Várias notícias que a gente vai saber no futuro se tá certo ou errado aí os valores, enfim. E cara, o ponto de Garnacho, aqui vem uma parte que eu não tô falando de futebol, ok? Eu tô falando do jogador em si. Cara, olha a idade dele, cara.
Olha a idade dele. Tipo assim, a chance de Garnacho desvalorizar muito é quase zero, cara. Assim, tipo assim, se você consegue pegar ele por 40 milhões de libras, ele sempre vai valer algo próximo disso no futuro. Porque é muito difícil que ele piore, porque ele já é um jogador muito problemático. A chance maior é que daqui a uns 3 anos ele refine e se torne um jogador bom. Então, financeiramente falando, vale a pena. Até por isso que eu tava falando do projeto esportivo no início, né? Financeiramente falando, vale a pena, cara. Assim, esportivamente falando, que você quer o melhor jogador possível? Não vale não, cara. Se eles forem atrás de Garnacho, vai ser muito esquisito na minha cabeça, cara. A gente tem Nicholas Jackson, que abre o interesse de vários clubes, e aqui eu vou entrar nesse ponto, né? Os valores pedidos até aqui me parecem mentirosos, ok? Não sei se é verdade ou não. 100 milhões de euros me parece um absurdo. Ou 100 milhões de libras, né? Não sei se confundiram ali, mas enfim. Mas parece insano. Não faz sentido. Agora, Jackson vale mais do que o que ele foi pago. É isso. Ele evoluiu com o tempo que ele ficou aqui e se tornou um jogador sólido. Ele tem problemas sólidos e consistentes que ele continua mantendo. Então, não tem do que falar, cara. Assim, ele é problemático, é. E por isso que ele não vale tanto. Se ele fosse perfeito, se ele fosse um jogadoraço, aí talvez ia valer mais. Eu diria que, cara, se o Chelsea conseguir 50 milhões de euros, ou 45, né, 60 talvez, tá ótimo. Dizem que o Manchester tá interessado, o Manchester United e o Newcastle. Eu vejo ele muito mais um jogador pro Newcastle e para o Aston Villa do que para o Manchester United, pra ser bastante sincero com vocês. O Manchester estaria correndo um risco muito grande ao contratar ele, que eu acho que talvez não vale a pena hoje, porque ele já tem problemas lá. E pro Newcastle e pro Aston Villa, ele vai estar num lugar perfeito pra se desenvolver, com menos pressão, ele pode ser muito bem utilizado nas formações dos dois treinadores. Então eu acredito que é um lugar melhor pra ele, num conjunto geral, assim. Eu não tenho como dizer que, tipo, ele tá indo pro lugar errado. Tá indo pro lugar certo, cara. A tendência é que a longo prazo ele consiga, sei lá, bater com o Watkins. O Watkins vai piorar, ele vai melhorar com o tempo. É isso. Então, acredito que é o lugar certo. E ele vai pra ser reserva, pra ser uma opção pro futuro que vai continuar mantendo valor, volta a falar, né? A questão da idade, ele consegue manter o valor durante muito tempo. Então eles não vão perder tanto se pagarem uns 50, 40, sei lá. É isso, cara. Eu acho que é o caminho pra ele. Bem menos o Manchester, mas Newcastles e Aston Villas da vida. No meu ponto de vista é isso, cara. Aí tem muitos clubes interessados em Kier, Hernandez-Burg e Hall, e faz sentido, ele é um jogador muito interessante pra você ter em campo. São muitos clubes mesmo, West Ham, Fulham e vários clubes que podem utilizar ele muito bem. É o tipo de contratação que o Fulham faz, então acredito que ele pode acabar saindo muito em breve. Ele é um jogador super interessante pro mercado, porque ele tem um salário acessível, ele é um jogador que ainda joga direito, né, não é tipo o pior do mundo, só que não tem nível pra jogar no Chelsea. É simplesmente isso, cara, não tem nível pra jogar aqui. Eu acho que é uma boa venda, né, ok? Apesar do treinador gostar dele, ele não rendeu muito, né? Eu posso dizer com facilidade que João Félix foi melhor que ele nas atuações, ok? E não é ponto de opinião. Não tô opinando, não tô falando uma opinião, é fato, ok? Se você assistiu jogos, você sabe que tem uma diferença muito grande entre os dois. E aqui eu já ligo com o João Félix, cara. O Chelsea conseguiu um valor excelente por ele, cara. Se não me engano, são 30 milhões de fixos, mais 20 milhões de adicionais pro futuro, né? Totalizando 50 milhões de euros. Muito bom, cara. Excelente valor aí. Conseguiu um time árabe pra ele. Eu acho que é um lugar onde ele vai conseguir jogar. Não sei o que esperar de João Félix no futuro. Não faço ideia do que esperar dele. Eu volto a falar, ele tem talento, mas é aquela coisa, né? Ele não vai muito pra frente. Muito por causa da mentalidade, eu já falei, né? O comportamento dele não é muito bom. Eu vi gente falando, né, que Félix prejudicou do Chelsea contratar um 9, cara. O Chelsea pode contratar um 9 a hora que ele quiser, tá ligado? Tipo, o que impediu o Chelsea contratar um 9 foi a direção. A direção que não quis. Se você pegasse a grana que foi gasta em vários jovens ali pro futuro que nem estão jogando aqui ainda, você vê que dá pra contratar um 9, se fosse uma necessidade pra eles. Félix não tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? O que aconteceu com o Félix é que eles tentaram trocar Samu Omorodion em Gallagher. A verdadeira negociação é essa. E eles não conseguiram. Não chegaram a acordo com o Samu. Quando ele foi ver o contrato, ele não gostou e preferiu ir pra outro lugar. Foi isso que aconteceu. Não ia mudar esse fato. Samu, ele ia mudar. Não ia. Tudo indica que Samu, ele ia realmente fazer o que ele fez, tá ligado? Ele não queria jogar aqui. É isso. Então, não tenho muito o que falar, ok, pra vocês. Félix não atrapalhou o Chelsea de ter um 9, até porque ele não veio pra ser um 9. É como se você falasse, pô, Félix ele veio pra jogar de 9. Não veio, ele veio pra jogar com meio atacante. O Chelsea tentou negociar um jogador, deu errado, e aí depois virou e falou, vamos em João Félix então, cara. Ele pode jogar em algumas posições ali na parte de trás do campo. A gente tá precisando de peça pra rodar o elenco, vamos botar. Eu falei na época, foi certo, porque você aumenta o nível do seu reserva. Você tem um reserva de um nível bom. E realmente, ele foi um reserva de um nível bom. Boa parte da temporada que ele teve aqui. Lembrando que ele pode ter jogado mal no Milan, no Chelsea não. No Chelsea dá pra dizer no máximo que foi mediano, né? Mas ele jogou direito aqui, cara. Era um bom reserva pra Palma e tudo mais, enfim. Então não tenho do que falar, cara. Foi uma boa contratação, né? A gente vendeu por um bom valor. Lembrando que foi uma troca, então você tem que abater o valor de Gallagher por ele, pra saber o real valor. E agora a gente vai lucrar um valorzinho ali legal. Então o Félix foi maravilhoso. Uma das melhores contratações que a gente fez. Ele entregou em campo, ele conseguiu um valor muito bom na venda e é isso. Ele foi uma peça boa, ele não se tornou um problema no elenco, como os dois que eu vou falar aqui agora, né? Que é Ben Chilwell, cara. Tá difícil demais de vender Ben Chilwell, cara. Ninguém quer. Porque
salário é muito alto e é um jogador que você não sabe se vai jogar, você não sabe se ele vai ficar de pé porque ele se lesiona muito, muito problemático, dificuldade de encaixar taticamente porque ele é um jogador mais ofensivo, né, um lateral mais ofensivo. Então o Chilwell tá sem espaço, ninguém quer nem emprestado porque você vai ter que pagar um salário muito bom e ele não entrega em campo. Então, meti uma dor de cabeça gigantesca pro Chelsea. Esse sim tá sendo um problema grave. Junto de Sterling, né? Dizem que o Fulham tá interessado, mas cara, olha pra folha salarial do Fulham, mano. Me diz como é que eles podem pagar metade do salário desse cara, mano. Metade. Falam no valor de 20 milhões de euros da transferência. Pô, uma transferência do valor bom. É um jogador pro nível do Fulham. Mas como é que paga o salário? Me diga. Ele vai reduzir o salário pra 5 milhões de libras? Será? 6 milhões de libras? 7? Não sei, cara. Não parece ser a cara do que ele quer fazer, não, cara. Assim, mano, é a Arábia Saudita, filho. Não tem saída. Se ele quiser manter o salário, aí pra lá, pra Arábia Saudita, até aumenta, se ele quiser. Mas, cara, jogador terrível, cara. Assim, tipo, tá sendo uma dor de cabeça muito grande. Talvez tenha que usar na próxima temporada, eu não sei, velho. Porque ninguém quer nem emprestado o cara. E na hora de comprar o Fulham, pô, vamos negociar o salário. Como é que negocia um negócio desse, cara? O cara tá ganhando 20 milhões de euros de salário. É muito alto, né? Mais ou menos nessa casa, ok? Não é exatamente isso, mas enfim. Absurdo, cara, absurdo. Não dá pra contratar Sterling, cara. E esse é uma dor de cabeça muito grande pra gente, cara. Muito grande mesmo. E aqui a gente tem Armando Broja pro Stuttgart, ok? Falam do Stuttgart, também falam do Leipzig. 25 milhões de libras, um valor que eu acho alto por ele, ok? Eu não acho que o Broja vale isso. Eu acho que se derem 20 milhões de euros, eu já vendia, porque realmente ele hoje é um jogador completamente sem espaço em todo lugar. Eu acho que o Stuttgart é um lugar bom pra ele. O treinador do Stuttgart, Sebastian Hunes, é absolutamente competente em melhorar jogadores, cara. Ele já mostrou uma habilidade absurda do jogador chegar com uma característica e daqui a pouco, depois de 6 meses, é um jogador completamente diferente, completamente consistente, muito melhor, com melhor movimentação, com mais inteligência, com a melhoria em quase todos os aspectos do jogo. Ele melhorou praticamente todos os jogadores. É o lugar perfeito pra esse cara aí. Nem que seja por um empréstimo duradouro de 2 anos, porque ele vai voltar um jogador melhor. O Stuttgart hoje é um dos melhores clubes pro Chelsea emprestar o jogador, porque você empresta, ele vai voltar melhor, porque o treinador dos caras é muito competente. Então, eu acho que é uma excelente escolha pro Chelsea emprestar Armando Broja pro Stuttgart ou vender ele por um valor barato. Põe uma cláusula de revenda, né? Ah, quando o Stuttgart revender, a gente ganha 15%. Tá valendo. Vende esse cara, mano. Pelo amor de Deus, tira ele daqui, cara. Ele já não devia ser parte desse elenco há mais de 2 anos, cara. Tira ele daqui, mano. E já deu. Agora vamos falar de Donnarumma no Chelsea, né? O que vocês provavelmente querem ouvir, né? Cara, eu acho o Donnarumma um goleiro muito bom. Assim, eu não acho ele ruim, não. Só pra deixar isso claro, né? Posso parecer muito crítico dele. Mas a crítica, ela tem que ser entendida, né? Tem muita gente com dificuldade de interpretação, o que é bizarro, né? Assim, são interpretações sem sentido, né? Você fala X, a pessoa ouve Y. Você fala X, a pessoa ouve Y. E fica nesse loop infinito de você falando uma coisa, a pessoa ouvindo outra, né? No Twitter esses dias mesmo eu falei uma coisa e o cara puxou um bagulho completamente nada a ver. Até os caras no comentário ficam falando assim, cara, do que você tá falando, mano? O cara não falou isso. E é, resumidamente, a minha visão sobre o Donnarumma, cara. O que eu falei sobre o Donnarumma aqui no passado é que eu achava ele superestimado. E realmente era. Pela entrega dele até aquele momento, ele era superestimado. Agora, ruim é uma coisa diferente, né? Eu tava até falando do goleiro Donnarumma, né? Nesse caso aí do Twitter que eu tô falando. Que o cara respondeu falando, então Roberto Sanches é bom. E eu fiquei tipo, quê? Não. Vamos lá, vamos entender esse goleiro aqui, cara. Ele é um bom goleiro. Ele defende muito bem. Ele realmente é uma figura de muita segurança. O problema principal que ele sofria, né? E que ele sofreu durante muitas temporadas é que em jogos grandes ele falhava muito. Não sei se ele ficava muito nervoso e tudo mais. Mas nessa temporada ele melhorou nisso. Então ele evoluiu como goleiro. Um dos motivos porque o PSG talvez não queira continuar com ele. Porque você renova com esse jogador com um novo salário melhor quando ele tá entregando muito. Quando ele é problemático, talvez não valha a pena. Tem outras opções no mercado. O próprio Mike Maignan, que vai ficar de graça. Pode ser uma opção melhor pra eles, até porque ele tem uma qualidade com os pés superior à de Donnarumma. Então, acaba que é um goleiro que com os pés sempre vai falhar, né? Ele já mostrou isso. Até nessa temporada ele falhou com os pés. Às vezes em jogos difíceis ele tinha umas atuações muito ruins. Nessa temporada ele melhorou, pá, ele fez os jogos mais consistentes, foi essencial pro PSG ser campeão. É um goleiro bom com as mãos, com os pés já tem seu questionamento. Ele é um bom passador, mas quando ele joga fora da área ali, adiantado, passando bola igual um goleiro moderno, aí você tem dor de cabeça, ok? Você tem dor de cabeça, ele não é nenhum Ederson não, cara. Assim, tá bem distante de um Ederson. Assim, eu diria até que um Alisson tá bem próximo dele como goleiro, assim, nessa parte. E eu diria que a Alisson é até um pouco melhor, porque a Alisson realmente tem uma visão, assim, incrível do jogo. Mas são dois goleiros que pra mim não são feitos pra esse futebol moderno. Você pode adaptar, como você pode adaptar qualquer goleiro, como eles poderiam ter adaptado o Petrovic no Chelsea. Agora, não é a melhor escolha, não é a escolha optimal, assim, tipo, é melhor ir num goleiro que é bom com os pés, né? A gente acabou de perder um pro Manchester City, né? O principal alvo, eu diria, a gente perdeu pro Manchester City nessa atual janela. O que eu posso dizer pra vocês, cara, é que se ele vir, vai aumentar o nível da posição, porque hoje a gente tem um problema gigantesco como goleiro. Pode não ser perfeito, mas vai aumentar o nível da posição. Não é a opção optimal, né? A opção perfeita, mas é uma opção. Ainda mais que ele pode vir de graça, né? Então, pra quem tinha essa dúvida em Donnarumma, excelente goleiro com as mãos, com os pés, talvez ele seja bom o suficiente pra treinadores
jogadores menos exigentes com os pés, aí realmente ele tem algum destaque. Agora, pra um cara que vai pro futebol moderno, menos, ok? Ele não entrega tanto, não. Aí já é um pequeno problema. Eu vejo como problema, inclusive, isso no PSG. Imagina pro Chelsea que ainda vai aumentar a pedida. Então, cara, é isso. Essa é a minha visão sobre Donnarumma, cara. É uma opção do mercado. Eu gosto dela mais do que o que a gente tem hoje. Ponto final. A gente tem Cucurella indo pro Al Nassr pra jogar com o Cristiano Ronaldo. Cara, assim, o Al Nassr tem como contratar Cucurella? Tem. Assim, se oferecer uma boa multa pro Chelsea, sei lá, uns 80 milhões de euros, junto de um salário absurdo pro jogador, cara, eu não tenho dúvidas que a nossa direção vai aceitar. Dúvidas nenhuma. Que eles vão, tipo, vamos lá, cara, vai cumprir o papel aqui do projeto. É isso, tá ligado? Se for pra ser, é nessa casa aí, cara. Oferecer um super salário e tudo mais pra ele jogar lá com o Cristiano Ronaldo. Agora, eu não acho que vai acontecer não, cara, porque o Al Nassr pode ir atrás de outras peças que podem entregar algo parecido com ele, cara. Assim, não vejo uma necessidade tão grande. Seria uma opção de mercado se o Chelsea quisesse vender ele, mas ele melhorou muito nas últimas temporadas, então eu não vejo nenhum sentido do Chelsea fazer isso, cara. Enfim, e agora a gente fala da novela de Renato Veiga pro Atlético de Madrid, cara. Assim, não aconteceu, eles foram em Ranco, o jogador que eu já falei aqui no canal, eu já elogiei muito, né? Eu gosto muito de Ranco, eu acho um cara que é fisicamente muito qualificado, e eu acho que foi a melhor escolha pro Atlético de Madrid, porque Ranco tem bem mais a ver com a ideia do Atlético de Madrid que Renato Veiga. Agora, Renato Veiga é um jogador interessante pro futuro deles e tudo mais, poderia valorizar e ser revendido depois. Eu prefiro que ele fique aqui. Eu volto a repetir o que eu falei nos outros vídeos. Eu acho que não vale a pena vender, cara. Eu espero que ele consiga reatar a relação dele com a direção do Chelsea e continuar aqui. Porque ele é um jogador bom. Esse que é o ponto, cara. Ele é um excelente zagueiro. Eu acho que ele pode ser um bom zagueiro pra gente. Pode até, quem sabe, colocar o nosso titular no banco. Não duvido, não duvido. Tem talento. O moleque tem talento. Pra zaga ele é muito bom. Foi o que aconteceu quando ele chegou, né? Eu falei isso no vídeo, quando ele chegou, né? Eu falei, cara, não me parece um lateral. Não me parece um volante. Me parece mais um zagueiro. E é o que ele tá sendo hoje, né? Tem muito jogador que chega aqui que eu falo isso, né? Tipo, esse cara não me parece tal coisa. E realmente depois você vê que não é. Aí a gente tem Mark Gill para o Sunderland. Coisa que eu falei aqui no canal, mas não era uma notícia na época, ok? Não tinha saído nada. Eu só olhei pro elenco do Sunderland, olhei pro treinador, pra proposta e falei, esse cara é perfeito pra lá. E ele tá dando sopa. Contrata. É isso. E tá acontecendo, né? Saiu notícia falando que o Sunderland tá interessado nele. Eu acho perfeito. Pra ambas as partes ali, um empréstimo de 2 anos ali no Sunderland. Se o Sunderland conseguir ficar, inclusive, né? Pode até comprar ele com a cláusula de recompra do Chelsea, ou até mesmo comprar ele com a cláusula de venda depois no futuro. Pode ser bom, hein? Pode ser um negócio promissor aí pro Chelsea no futuro. Agora vamos falar das últimas 2 notícias, cara. Primeira coisa, Xavi Simons. Ele tá muito perto do Chelsea mesmo. Assim, tudo indica que vai acabar acontecendo até o fim da janela. É isso. Essa é a confirmação que eu tenho pra vocês. Várias fontes interessantes estão falando ali. Fontes que eu confio, né? Fontes que eu acho que tem alguma segurança no que tá falando. E realmente, cara, eu acho que tá acontecendo, ok? É uma questão de tempo. Vai ter que ajustar o salário, vai ter que ajustar vários detalhes até chegar num acordo. Então esperem daqui a 2 semanas ou 1 semana aí ter alguma novidade forte se vai ou não acontecer, ok? E sobre jogador e nível e tudo mais, já falei, é meu preferido pra vir pra cá. Eu acho que é um excelente jogador, uma ótima contratação. Já falei muito bem dele aqui no canal, já coloquei ele em outros elencos de outros clubes e eu sempre falei, cara, Xavi Simons joga muito. Eu já coloquei ele até em elenco do Chelsea, né? Tanto ele quanto o próximo que eu vou falar agora, Joel Rato, cara. Assim, Joel Rato eu coloquei no elenco do Chelsea não tem muito tempo, eu coloquei ele lá e eu falei, cara, é uma opção pra mim que é muito boa para o nosso projeto, cara, porque ele é um jogador que encaixa em tudo. Vai ter um salário acessível, tem uma boa idade, tem talento, então ele vai evoluir no futuro. É um cara que vai quebrar galho ali em 2 posições, mas principalmente jogar como lateral, ok? Eu não enxergo ele como um zagueiro propriamente, é um lateral. Com a nossa linha de 3, ele vai virar um zagueiro na parte ofensiva, né? Ele vai fazer parte dessa linha de 3, assim como o Cucurella hoje já faz, então ele vai fazer essa função. Ele vem pra ser reserva de Cucurella. Claramente, Cucurella é um jogador melhor que ele. Só que tem um ponto muito interessante, quem acompanha a Rato, né? Você vê que tem uma evolução dele muito grande na parte física, né? Ele tá melhorando muito nessa parte nos últimos tempos, o que o qualifica muito para a Premier League, né? Ele vai ter um período de adaptação, como todo jogador, acredito nisso, mas eu não acho que vai ser tão duradouro, não. O valor eu achei, não vou dizer justo, eu não achei caro, mas normal. É um valor normal, não é justo, não é caro, é um valor normal. 40 milhões de euros ali para um jovem talento ali, que tá indo bem e tudo mais, eu acho normal esse valor mesmo. Não vai demorar tanto, no meu ponto de vista, ele, 1 ano ali, ele já vai estar adaptado a tudo ali. Vai ser uma peça que pode jogar multiposição, pode cumprir funções táticas diferentes em campo, né? Então, eu vejo ele potencialmente como um lateral de sobreposição até em algum momento. Apesar dele ser uma figura mais defensiva, ele tem uma chegada à frente muito interessante, ele sabe driblar e tudo mais. Não é um grande driblador, mas ele tem um duelo bom. Então, talvez no futuro, assim, ele esteja no nível de Malo Gusto, daqui a um tempinho. Então, eu tenho em mente isso, cara. É uma contratação pra completar o elenco. Considerando o nível que o Chelsea tem, ele tem que fazer exatamente esse tipo de contratação mesmo. Assim, é um jogador cotado pra estar no Arsenal e tudo mais. Mas não enxerga esse jogador no nível de Timber, por exemplo, Jurgen Timber. Não é, ok? Ele tá abaixo de Timber no meu ponto de vista. Timber, ele veio pra tentar pegar a posição de titular. Ele não vem pra isso. Ele vem pra rodar elenco, ele vem pra
ser uma figura a mais ali. Já tem experiência europeia, já tem uma boa experiência no time principal do Ajax, então é um jogador que tá minimamente pronto, com a experiência mínima que ele tinha que ter pra estar jogando em um time grande. É isso que eu quero deixar aqui claro pra vocês, ok? Não esperem tanto, mas é um jogador bom. Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim, agradeço a presença de todos. Se você quiser me seguir no Twitter, eu agradeço também, cara, aí tá na tela, @ddcorvo, lá eu comento as notícias de mercado por lá também, comento coisas na hora que tá acontecendo, tem uma zoeira por lá também. Enfim, cara, se quiser me seguir no Twitter, pode ficar à vontade. E é isso, não esqueça do like, não esqueça do hype, não esqueça de ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Esse aqui foi o Mercadão, agradeço a presença de todos, tchau!